De acordo com pessoas próximas, a nova cela de Vorcaro não teria sequer um banheiro decente. O local, na avaliação dos aliados do banqueiro, seria pior do que qualquer cela existente na Papuda, na Papudinha e até na Penitenciária Federal de Brasília, onde ele ficou preso. O Vorcaro foi para uma sala pior na própria superintendência, ele não foi para a penitenciária, mas de acordo com o pessoal, essa sala é pior do que da penitenciária, não tem banheiro comum, é fedida, e agora o Vorcaro está sofrendo. Vorcaro, advogados do Vorcaro, esse cara vai morrer na prisão, vai pegar a prisão perpétua, 30 anos. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que é o relator da investigação das fraudes no INSS, deve abrir um procedimento para apurar as circunstâncias da troca do delegado da Polícia Federal que comandava as investigações da fraude do INSS, exatamente este que Lulinha é citado. Sim, meus caros, as 9 digitais do Lula estão no escândalo do Master. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Amiga de Lulinha entrega tudo, é isso mesmo. A empresária Roberta Lusinger afirmou em depoimento prestado à Polícia Federal nesta quarta-feira 20 que Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, viajou para Portugal ao lado de Antônio Camilo Antunes, investigado no esquema bilionário de fraudes envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social. Segundo informações divulgadas pela defesa da empresária, Roberta afirmou que não participou da viagem, mas declarou ter conhecimento de que o encontro teria finalidade empresarial. Abre aspas. Roberta não esteve em viagem a Portugal, mas do que tem conhecimento, trata-se de uma viagem de prospecção e de sondagens de negócios, algo fora do escopo de sua prestação de serviços, e que Fábio foi convidado por sua curiosidade relativa ao assunto, oriunda inclusive da utilização de medicamento à base de canabidiol por familiares. Fecha aspas, afirmaram os advogados em nota. A oitiva ocorreu no âmbito das investigações sobre supostas fraudes bilionárias no INSS, que apuram descontos indevidos aplicados em aposentadorias e pensões. De acordo com relatórios da PF, Roberta Lusinger teria atuado para Antônio Camilo Antunes como possível operadora financeira e política do esquema investigado. As investigações apontam que os recursos obtidos de forma ilícita teriam sido distribuídos por meio de empresas utilizadas para ocultação e lavagem de dinheiro oriundo dos desvios contra aposentados e pensionistas. Revoltado, Mendonça age na estranha troca da PF no caso Lulinha. Informações que acabam de surgir dão conta de que o ministro André Mendonça do STF deve abrir um procedimento para apurar as circunstâncias da troca do delegado da PF à frente das investigações da fraude do INSS em que Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, é citado. Veja a reportagem da CNN. A gente volta a falar agora do caso do possível envolvimento do filho do presidente Lula, do Lulinha, no escândalo do INSS. Uma notícia de agora há pouco, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que é o relator da investigação das fraudes no INSS, deve abrir um procedimento para apurar as circunstâncias da troca do delegado da Polícia Federal que comandava as investigações da fraude do INSS, exatamente este que Lulinha é citado. A apuração da nossa Jussara Soares, que já chega aqui à hora H. Jussara, o ministro já tinha, na semana passada, chamado a turma para dizer, escuta, o que aconteceu? Essa troca de delegados, eu não fui avisado e quero explicações. O próximo passo é o que você nos traz com a sua operação. Boa noite, bem-vinda. Oi, Thaís, boa noite para você e a todos. Thaís, de fato, na semana passada, o ministro André Mendonça chamou a equipe da Polícia Federal para buscar explicações sobre essa troca de coordenação desse caso do INSS. No caso, a Polícia Federal decidiu tirar esse caso do INSS da Divisão de Repressão de Crimes Previdenciários e passou para a coordenação de inquéritos em tribunais
superiores. Com isso, com essa substituição, houve também a saída do delegado Guilherme Figueiredo Silva, que fazia a coordenação de todo esse inquérito. E aí, Thaís, só para ficar claro, foi justamente essa área anterior, essa divisão de repressão a crimes previdenciários, que houve o pedido de quebra de sigilos de Fábio Luiz Lula da Silva, o filho mais velho do presidente Lula. Então, houve essa troca. O ministro André Mendonça, ele só soube dessa substituição quando ele foi informado por um advogado durante uma audiência. Até então, ele não sabia de uma troca que tinha ocorrido há 2 semanas. Diante disso, ele chamou a Polícia Federal para pegar as explicações e o que foi apresentado, o que foi justificado, não foi a contento do ministro André Mendonça. E é a partir disso que agora ele deve, nos próximos dias, abrir um procedimento para apurar as circunstâncias dessa troca de área da coordenação desse caso do INSS que cita Lulinha e também a substituição do delegado. Segundo eu pude apurar, a grande questão aqui, o que o ministro André Mendonça deve fazer também a partir de agora, Thaís, é justamente acompanhar mais de perto, fazer uma supervisão mais próxima deste caso. Além disso, o ministro também deve despachar nos próximos dias, aumentando o rigor nesse compartilhamento de informações. O que significa isso, Thaís? Significa aumentar a exigência para que determinadas pessoas tenham acesso a essas informações. Então, as informações que nós temos até aqui é que o ministro André Mendonça vai buscar fazer essa blindagem da investigação e justamente o objetivo, Thaís, é tentar blindar esse inquérito do caso do INSS, no qual Lulinha é citado, é tentar blindar isso de pressões políticas. Então, são decisões que o ministro André Mendonça deve tomar nos próximos dias. Vender ou não vender? Eis a questão. Vamos pegar o caso do Banco Master. No dia 4 de dezembro de 2024, alguns dos homens mais importantes da República se encontraram por 1h30 a portas fechadas numa reunião secreta no Palácio do Planalto. Tudo fora da agenda oficial, no mais absoluto sigilo. Lula da Silva convocou para esse encontro a cúpula do governo petista e o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Eles receberiam Daniel Vorcaro, do Banco Master, um homem que conhecia como ninguém a importância das relações institucionais e investia sem escrúpulos no networking com o Partido dos Trabalhadores. A lista de pagamentos incluía 14 milhões para a consultoria do ex-ministro da Economia, 6 milhões para o escritório do ex-ministro da Justiça, 11 milhões para a empresa da família do líder do PT no Senado, além de dezenas de milhões de reais para parentes de ministros aliados do governo no STF. Fique indignado. Porque, veja, a boca pequena, se você descer e andar ali naquela prata, você vai encontrar gente que sabe. Qual é o deputado que está envolvido nisso? Qual é o deputado, o senador que está envolvido nisso? Qual é a autoridade judiciária que está envolvido nisso? Você sabe. Mas parece que a coisa, não anda. Contratos milionários à parte, o que estava em jogo naquela reunião secreta entre Lula, Vorcaro, Galípolo e o núcleo duro do PT era uma solução para a maior fraude financeira da história do país. Um rombo que ultrapassaria os 57 bilhões de reais, incluindo dinheiro de fundos de pensão responsáveis pela previdência de milhões de aposentados. E até semana passada, o brasileiro dependia exclusivamente da memória de Lula da Silva para saber o que foi assuntado nesse encontro tão sigiloso. Ainda bem que o petista tem a reputação de ser um homem muito honesto. O que eu disse para ele? Não haverá posição política pró ou contra o Banco Master. O que haverá será uma investigação técnica feita pelo Banco Central. Foi essa a conversa, tá? Você fique tranquilo que a política não entrará na investigação do banco. O que vai entrar é a competência técnica do Banco Central para saber se está errado, se você quebrou, se não quebrou, se tem dinheiro lavado ou não tem. E é isso que está sendo feito. Pode ser só uma coincidência, mas depois daquela reunião fora da agenda, a tal competência técnica do Banco Central foi para outro patamar. Assim que o novo indicado de Lula tomou posse, a frequência de encontros com representantes do Master disparou. O senhor Roberto Campos legalizou o Banco Master. E todas as falcatruas que vêm na árvore genealógica do Banco Master tem quem? O governo Bolsonaro. O Guedes.
e os ministros deles. Para efeito de comparação, em quase 6 anos do mandato anterior, o Master foi recebido no Banco Central 24 vezes, uma média de 4 visitas por ano, ou uma visita a cada 3 meses. Já nos 11 primeiros meses da gestão Galípolo, foram 41 reuniões entre o Banco Central e o Master, quase uma visita por semana, praticamente um namoro de bilhões. E, infelizmente, isso é tudo que saberemos sobre esses encontros tão habituais, porque em novembro do ano passado, no mês da prisão do Vorcaro, o Banco Central impôs sigilo de 8 anos aos documentos sobre a liquidação do Banco Master, alegando interesse público na preservação da estabilidade financeira, econômica e monetária do país. E é melhor o cidadão ir se acostumando com o segredo, porque o Banco Central também colocou sob sigilo as comunicações entre autoridades do órgão e o ministro Alexandre de Moraes do STF, cuja esposa celebrou aquele polêmico contrato de 129 milhões de reais com o Master e que chegou a ser homenageado lá em Londres pelo banqueiro em um evento com direito a viagens de primeira classe, hospedagem 5 estrelas, jantar de 3 milhões de reais, degustação de whisky Macallan e after com as suicinhas para os convidados mais entusiasmados. A decretação de sigilo das comunicações se deu logo após a imprensa reportar que o ministro do Supremo estava pressionando o Banco Central para interceder a favor do Banco Master. Alguns veículos relataram que Moraes chegou a ligar 6 vezes no mesmo dia para o Galípolo, quase um stalker. As partes negam que tenham tratado de assuntos relacionados ao Banco de Vorcaro e acredite se quiser. O fato é que, apesar de todo o lobby, de toda a pressão institucional, os rolos do Vorcaro inviabilizaram a venda do Master ao BRB. O banco foi liquidado, seu sócio foi preso e o resto é história. Mas uma história ainda mal contada, cujos capítulos vão sendo publicados aos poucos, conforme as investigações da polícia e as apurações da imprensa avançam. Um cidadão que deu um desfalque de 40 bilhões nesse país. Então, companheiros, e tem gente que defende, porque também tá cheio de gente que falta um pouco de vergonha na cara nesse país. Nessa semana, o Poder 360 revelou o assunto principal omitido pelo Lula da reunião secreta do PT com Vorcaro no final de 2024. Segundo o portal, o encontro no Planalto serviu para o banqueiro pedir um conselho ao presidente da República. Aspas. O BTG do André Esteves quer comprar meu banco por R$1. Eu não quero confusão. Devo vender ou seguir no mercado? Vale lembrar que, à época, o Master já estava em dificuldades e a proposta feita pelo BTG amorteceria o impacto ao sistema financeiro, poupando bilhões de reais em prejuízos. Contudo, a resposta de Lula foi xingar o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos, xingar o sócio do BTG, André Esteves, um crítico à política econômica do PT, e recomendar que o Vorcaro aguardasse a posse do seu novo indicado e não aceitasse a proposta de compra que estava na mesa. Ainda segundo a reportagem, Vorcaro entendeu a presença de Galípolo na reunião e as críticas de Lula a Roberto Campos Neto como um incentivo para seguir com o Master e atuar como uma presença da esquerda na Faria Lima. Sim, meus caros, as 9 digitais do Lula estão no escândalo do Master. E isso amarra 2 pontas que até então estavam meio soltas. Primeiro, a obsessão do PT em colar o Master em Bolsonaro, na velha lógica do xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. Esse Banco Master, vira e mexe, eles estão tentando empurrar nas costas do PT e do governo esse Banco Master. Esse Banco Master é ovo da serpente do Bolsonaro e do Roberto Campos, ex-presidente do Banco Central. E, finalmente, a enigmática mensagem de Daniel Vorcaro para sua namorada assim que saiu da reunião. Aspas. Foi ótimo. Ele, o Lula, chamou o presidente do Banco Central que vai entrar e 3 ministros. A namorada respondeu animada e curiosa. Uou, tô louca para saber de tudo. E nós também. O Vorcaro subestimou André Mendonça e agora paga as consequências pelos seus atos. Foi avisado a ele que se ele tentasse fazer uma delação premiada que protegesse autoridades do judiciário, políticos ou quem quer que fosse, até mesmo o presidente, se ele não apresentasse novas provas irrefutáveis mostrando quem eram os membros dessa organização criminosa, dessa máfia que ele criou, ele perderia os benefícios da delação. Dentre os benefícios da delação, o primeiro aconteceria antes mesmo da delação ser formulada, que seria ele ficar na Polícia Federal, naquele mesmo quarto que o Bolsonaro ficou.
na sala de Estado Maior. Lá ele não ficaria num presídio, ele ficaria num quarto com ar-condicionado e com algumas regalias, até que a delação fosse formulada. Só que os advogados de defesa do Vorcaro convenceram ele de que ele não precisaria fazer uma delação verdadeira, bastaria entregar qualquer coisa que os advogados dariam um jeito dela ser aprovada. Ele tentou. Entregou uma delação superficial, não falou nada sobre ninguém, não falou por que ele fez um contrato de 129 milhões com a esposa do Alexandre de Moraes, não falou sobre o Dias Toffoli, não falou sobre Lewandowski, não falou sobre ninguém de grande relevância. Resultado, a Polícia Federal pediu para o André Mendonça que ele perdesse o benefício de ficar na Polícia Federal e fosse enviado para o presídio. André Mendonça aceitou. PF transfere Vorcaro para a cela comum e restringe visita de advogados. Mudanças de cela e nas visitas dos advogados a Daniel Vorcaro foram implementadas a partir da segunda-feira, segundo apurou Coluna. A Polícia Federal trocou Daniel Vorcaro da cela da Superintendência da Corporação em Brasília, onde o banqueiro está preso preventivamente desde 19 de março, no âmbito do caso Master. A troca ocorreu no início da noite de segunda-feira. Vorcaro, segundo apurou Coluna, foi levado para uma cela comum destinada a presos que estão de passagem pela Superintendência da PF. Até então, o dono do Banco Master estava alojado na mesma sala especial que o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou preso há alguns meses. De acordo com pessoas próximas, a nova cela de Vorcaro não teria sequer um banheiro decente. O local, na avaliação dos aliados do banqueiro, seria pior do que qualquer cela existente na Papuda, na Papudinha e até na Penitenciária Federal de Brasília, onde ele ficou preso. Aqui vem a questão, Aguilar. E ficou restrita também a visita dos advogados. Antes, os advogados podiam visitar ele todo dia. Agora, a defesa só poderá visitar o banqueiro 2 vezes ao dia, por 30 minutos cada, sem instrumentos de trabalho. Até então, Vorcaro poderia receber advogados das 9 às 17, sem restrições. A questão é, nós estamos falando de uma pessoa que estava acostumada a viver do bom e do melhor, gente. Degustação de uísque em Londres, com Alexandre de Moraes, com o diretor da Polícia Federal, né, com Paulo Gonet, várias outras autoridades. Agora, esse cara, um bilionário que tentou comprar o Brasil, está numa cela comum. Isso tem um efeito psicológico muito grande. Se antes Vorcaro achou que poderia não entregar uma delação, agora ele está numa situação que, se ele não delatar tudo, ele vai acabar ficando louco. Me fala um pouco sobre isso. Ele está sentindo de que forma, segundo as suas apurações? O que aconteceu? Ele estava dentro de uma sala de Estado-Maior na Polícia Federal, lá na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. É a mesma sala em que o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou. E ele ficou lá por várias semanas, negociando, recebendo os seus advogados diariamente, que ficavam lá durante muitas horas, para conseguir fazer essa proposta. Uma vez entregue a proposta, a Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça, que então ele fosse transferido dessa sala de Estado-Maior de volta para o sistema penitenciário, para a Penitenciária Federal onde ele estava. O ministro não concordou que ele fosse transferido para a Penitenciária Federal de volta, mas concedeu à Polícia Federal o direito de tratá-lo dentro do padrão normal que trata os outros presos. Por isso ele foi transferido para uma cela de passagem. O pessoal da defesa, o pessoal ligado à família do Vorcaro, não gostou, e a informação que eu tenho de fontes ligadas ao entorno ali do Vorcaro é que ele disse que a cela é suja, escura, fedida, que não dá para trabalhar e não dá para fazer a delação, e os advogados... Qual a delação? Ele não quis fazer delação? Também estão achando que não dá para fazer esse trabalho, porque agora, em vez de ficar lá o dia inteiro, os advogados só têm meia hora 2 vezes por dia. Só podem entrar 2 advogados por meia hora 2 vezes por dia. Então, na verdade, uma correção. O Vorcaro foi para uma sala pior na própria superintendência. Ele não foi para a penitenciária, mas de acordo com o pessoal, essa sala é pior do que da penitenciária. Não tem banheiro comum, é fedida. E agora o Vorcaro está sofrendo. Aí vem a questão psicológica. O Vorcaro estava de brincadeira. Ele achou que poderia comprar autoridades mesmo preso para defendê-lo. André Mendonça não tem etiqueta de preço. André Mendonça é um homem de valor. A Polícia Federal colocou ele numa cela muito pior agora, restringiu sua visita aos advogados. Agora ele só tem uma chance. Vorcaro, advogados do Vorcaro, esse cara vai morrer na prisão, vai pegar a prisão perpétua, 30 anos, se ele não delatar. E as perguntas o Brasil já tem.
por que o que foi feito, o que foi conversado com o Alexandre de Moraes, por que foi feito o contrato com a esposa dele, na questão do Dias Toffoli, até do Gilmar Mendes, parece ter um envolvimento aí, dos ministros do Lula. Inclusive, seria importante, Vorcaro, falar até mesmo da questão do filme do Bolsonaro, para que a gente tire isso da cortina, que isso deixe de ser uma cortina de fumaça e o foco volte a serem realmente os crimes. E não o financiamento de um filme, mas os crimes que o Vorcaro cometeu. O que foi que o Vorcaro falou com o Lula? Qual foi o conselho que o Lula deu para o Vorcaro quando o Vorcaro queria vender ou falava em vender o Banco Master para o BRB? Essas perguntas, se não tiver na delação as respostas, se não tiver mais nomes e provas, não tem... Esqueçam, esse cara vai passar o resto da vida preso. E talvez é isso que ele mereça. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!